Oi, pessoal! Neste tutorial, vamos dar uma olhada em como você pode usar o Acupose para criar rapidamente animações personalizadas com keyframes e otimizá-las usando recursos como Motion Tail, Curve Editor e Edit Motion Layer. O Acupose é um sistema de movimento treinado por inteligência artificial que permite aos usuários criar rapidamente animações com keyframes aplicando predefinições de pose e utilizando pontos de controle. Vamos dar uma olhada em como estruturar as primeiras etapas. Em Pose Presets, você encontrará poses numeradas que devem ser aplicadas em sequência, como esses traços sobre o modelo de treinamento Daily Life. Se avançarmos alguns frames e aplicarmos a segunda pose, seu personagem permanecerá no lugar, já que o alinhamento da pose está definido como ROT por padrão. Vamos mudar isso para o dedo do pé direito, já que é ele que está atualmente apoiado no chão, e então reaplicar a segunda pose, que ficará ancorada onde o dedo do pé direito do personagem estava no quadro shade anterior. Você pode notar um círculo verde ao redor do quadril, que é um gizmo usado para ajustar a posição do personagem. Você pode ativar ou desativar esse gizmo e usá-lo para ajustar a posição do seu personagem. Cada pose pré-definida possui pontos de controle que permitem travar certas articulações, impedindo que elas sejam afetadas por ajustes no corpo inteiro. Isso permite que você ajuste detalhes, como a posição do pé aqui, para se adaptar às irregularidades do terreno sem afetar o restante do corpo. Na seção Combate, você encontrará uma categoria chamada Orc Furioso, onde vou aplicar a próxima pose. Novamente, como nosso pé esquerdo está apoiado e vamos lançar o personagem para frente, vamos definir o alinhamento primeiro no dedo do pé esquerdo e avançar na linha do tempo. Depois de aplicar, posso então ajustar os pontos de controle desejados para adaptar ao terreno e inclinar nosso personagem para frente, preparando-o para o lançamento. Em seguida, vou definir o alinhamento para o quadril e aplicar a pose Smash. Depois disso, vou usar o gizmo do corpo para ajustar a posição e a rotação. Vamos ajustar a posição usando o painel de controle agora. Com os pontos de controle ativos, aquele ponto do corpo não será afetado pela inteligência artificial. Então, por exemplo, se eu ativar os pontos de controle de transformação e rotação para o quadril, ele permanecerá parado e não será afetado pela Acupose inteligência artificial caso eu ajuste a posição do pé. Se as mãos estiverem travadas por pontos de controle, você pode usar a opção Influência do quadril no tronco superior para remover esses pontos e permitir que a rotação do quadril influencie a posição da parte superior do corpo. Também existem controles nas mãos. Se eu abrir a palma direita usando o gizmo, será aplicada automaticamente a opção Manter ajuste dos dedos, e você verá os pontos dos dedos ficar em pretos. Isso significa que podemos ajustar a posição da mão ou de outras partes do corpo e as posições dos dedos permanecerão travadas. E você também verá o cadeado ativado. Se eu desligar isso e ajustar o gesto da mão esquerda, depois mover a posição de transformação da mão, você verá que ela vai voltar para o gesto original de mão fechada. Então vamos ativar novamente, e agora você pode ver que o gesto da mão permanece. Você também pode usar o controle de espelhamento para fazer ajustes e espelhar o controle para a outra mão simultaneamente. Vamos aplicar a próxima pose de bloqueio, que vai adicionar pontos de controle nos pés, úteis para fazer ajustes na pose quando reposicionarmos nosso orc no chão. Você vai ver que temos pontos de controle de rotação e transformação aplicados em ambos os pés, o que é bom, porque nosso personagem vai ficar plantado. Se você notar algo como uma posição de pé um pouco antinatural, pode usar a opção Computar para otimizar automaticamente a pose e deixá-la mais natural. Usar o peso de pontos de controle de quadril cabeça-membro te dá o máximo de controle sem inteligência artificial, o que permite ajustar a posição dos pés com influência mínima em outras partes do corpo. Existem funções de copiar e colar estado que permitem copiar tanto as configurações dos pontos de controle quanto as informações de posição da animação. Agora, vamos ver como ajustar o movimento que criamos. Na ferramenta Editar camada de movimento, vou ativar a trilha de movimento do quadril para ver a trajetória do nosso orc.
Precisa de alguns ajustes, então vamos usar o editor de curvas e ajustar a posição Y do quadril para criar uma trajetória mais inclinada. Depois de fazer isso, podemos inserir diferentes poses para servir como intermediárias entre nossos quadros chart existentes. Essa pose de exibição pode ser usada para acentuar nosso lançamento, e essa de impacto pode ser usada como precursor da nossa aterrissagem. Se você perceber que o pé está deslizando após aplicar um peso do Acupose, pode usar a ferramenta Hit Target para travar certos pontos por um período específico. Neste caso, temos um pouco de deslizamento do pé, então vamos abrir a ferramenta Hit Target e criar um zoom para o dedão do pé direito neste ponto em que ele está apoiado. Como você pode ver, precisamos liberar essa restrição do Hit Target quando o pé sair do chão, então vamos abrir a faixa de hit na linha do tempo. Você verá o keyframe, mas também precisamos reduzir a área de transição para que a restrição só aconteça de forma repentina naquele quadro e não se misture ou afete outras partes. Depois, quando o dedão estiver prestes a sair do chão, podemos liberar essa restrição e, mais uma vez, cortar o tempo de transição para não afetar o movimento de outros membros. Vamos repetir o processo para o pé direito durante esse passo. Novamente, certifique-se de liberar a restrição quando o pé sair do chão. Novamente, podemos fazer o mesmo no impulso para evitar que os pés flutuem ao tentar se ajustar à pose do Acupose que adicionamos antes. Aqui, podemos estender o tempo de transição para evitar que o dedão atravesse o terreno. Também podemos usar a ferramenta Edit Motion Layer para fazer pequenas alterações de posição e criar um movimento geral com aparência mais dinâmica. Por fim, vamos mesclar nossa animação com keyframes a um clipe de movimento pré-definido. Vou aplicá-lo ao quadro logo após o fim da nossa animação. Ao fazermos isso, você vai perceber que o personagem desaparece inicialmente, pois o movimento está sendo aplicado com base no ponto de origem. Para corrigir isso, basta selecionar o clipe e abrir o controle de direção de movimento. Depois, altere a parte e a posição de rock para o dedão do pé esquerdo, que está apoiado no início do nosso movimento. Em seguida, precisamos mesclar os dois clipes. Aqui, vou apenas usar os pontos de transição para criar uma mescla de 50-50 entre os dois. No entanto, você vai perceber que o pé desliza depois que mesclamos os clipes, então, mais uma vez, podemos usar nossa velha e confiável técnica de Hit Target no pé apoiado para corrigir isso. Os Hit Targets podem ser colocados quando quiser e sobrepor qualquer mesclagem, não precisamos nos preocupar com o tempo exato. Você pode ajustar novamente usando a ferramenta Edit Motion Layer, e pronto. O objetivo deste tutorial foi fornecer uma visão geral das várias ferramentas que você pode usar em conjunto para formar um fluxo de trabalho completo de animação, começando com a pose automática de corpo inteiro usando o Acupose. Os recursos de interpolação complementam essa poderosa ferramenta. O Motion Trail facilita a observação visual das trajetórias no visor, enquanto o Curve Editor permite refinar em detalhes os pequenos movimentos e rotações das articulações. O Edit Motion Layer oferece uma maneira eficiente e multifuncional de refinar manualmente as posições das articulações e fazer ajustes dinâmicos nos movimentos. Por fim, a ferramenta Hit Target ajuda a resolver problemas de deslizamento dos pés, além de uma infinidade de outros cenários. É isso por este vídeo, pessoal. Obrigado por assistirem e nos vemos no próximo.